Fala, noveleiros! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um resumão daqueles, cheio de spoilers da sua novela preferida? Aproveita e deixa seu like no vídeo, e no final me conta nos comentários de que cidade você está me ouvindo. Bora pro resumão? Quinta-feira, 13 de março. Madalena, após a revelação de Silvia sobre a verdadeira paternidade de Cacá, sente-se profundamente tocada. Ela sempre acreditou que a relação entre eles fosse clara e sem segredos, mas as palavras de Silvia abrem uma ferida. Apesar de sentir uma mistura de confusão e tristeza, Madalena sabe que não pode negar a realidade. A dúvida agora paira sobre sua cabeça. Como isso afetará seu relacionamento com os outros e, principalmente, com Cacá? Ela se vê presa entre o desejo de proteger sua filha e o peso da verdade que não pode mais ser ignorado. Enquanto isso, Tati está mais atenta do que nunca a Osmar. Ela percebe que ele está escondendo algo que não pode ser facilmente ignorado. A maneira como ele se comporta, as respostas evasivas, tudo sugere que ele está em algum tipo de encrenca. Tati, curiosa e determinada, começa a investigar mais a fundo, buscando entender o que está por trás desse comportamento misterioso. Não será fácil para Osmar manter esse segredo por muito tempo, principalmente com Tati no encalço. Rosana, sempre perspicaz, começa a desconfiar de que Rick está mantendo algo em segredo. Ela tenta, de todas as formas, descobrir com quem ele realmente está se relacionando. A desconfiança começa a crescer, e Rosana não consegue evitar as perguntas que surgem. Ela sabe que algo está acontecendo, mas não sabe exatamente o que. Cada olhar furtivo, cada conversa interrompida, só aumenta suas suspeitas. Ela não descansará até desvendar o mistério por trás de Rick. Enquanto isso, Osmar, com um semblante preocupado, decide confrontar Cacá. Ele pergunta diretamente quando ela planeja contar a João que ele não é o pai do filho que ela espera. A tensão entre eles é palpável, e Osmar não tem paciência para esperar mais. Ele exige uma resposta de Cacá, sabendo que essa revelação, quando feita, pode mudar tudo. Cacá, por sua vez, sente o peso da situação, mas ainda não está pronta para contar a verdade a João. O conflito entre ela e Osmar parece se intensificar a cada minuto, e o futuro de todos envolvidos está em jogo. Alberto, ao encontrar Doralice e Madalena, percebe o abismo que se abriu entre elas. A conversa entre os três é carregada de emoções, com Alberto tentando entender o que levou Madalena a se afastar de tudo que ela conhecia. A tensão entre ele e Doralice também é notável, com ambos tentando lidar com a situação de maneira racional, mas sem conseguir ignorar o impacto emocional de cada palavra. Violeta, por sua vez, toma uma decisão drástica e proíbe Osmar de contar a João sobre a verdadeira paternidade do filho de Cacá. Ela sabe que essa revelação pode ter consequências devastadoras e tenta, a todo custo, proteger aqueles que ama. Mas será que ela conseguirá manter o segredo por mais tempo? A decisão de Violeta coloca todos em uma posição delicada, e as consequências dessa escolha são imprevisíveis. Sebastian, em uma tentativa de mostrar sua relação com Yuki, começa a postar fotos deles juntos nas redes sociais. No entanto, Jo, preocupado com o irmão, não consegue deixar de sentir uma preocupação crescente. Ele teme que Sebastian esteja se expondo demais e criando mais problemas do que soluções. Jo tenta intervir, mas não sabe exatamente como lidar com a situação sem afastar ainda mais Sebastian. Ruth, em um momento de vulnerabilidade, se intimida com a presença de Gerson. Ela, que sempre foi uma mulher forte, se vê diante de um homem que a faz questionar suas próprias emoções. Gerson, com seu jeito calmo e controlado, tem o poder de fazer Ruth se sentir vulnerável de uma maneira que ela não esperava. A relação deles começa a tomar um rumo inesperado, e Ruth se vê confrontada com sentimentos que ela não sabe como lidar. Ana, por outro lado, não consegue controlar seus sentimentos e acaba beijando Jim. A reação de Tati, ao flagrar o momento, é imediata e carregada de emoção. Ela não sabe como reagir diante do beijo entre os dois, mas a surpresa e a confusão são evidentes. Ana e Jim, agora, precisam lidar com as consequências desse gesto impulsivo. A dinâmica entre eles e as pessoas ao redor deles está prestes a mudar de maneira significativa. Marco, enfurecido, não consegue aceitar o casamento de Violeta. Para ele, a ideia de Violeta se casar vai contra tudo o que ele acreditava ser certo. Ele tenta, de todas as maneiras, convencer Violeta a desistir dessa decisão, mas ela está determinada. A resistência de Marco cresce a cada dia, e a relação deles começa a se deteriorar, enquanto Violeta, com firmeza, segue seu caminho, convicta de que o casamento é o que ela deseja, independentemente das críticas e desafios que surgem. Por fim,
Osmar, com a preocupação de sempre, procura seu gerente no banco. Ele precisa resolver questões financeiras e garantir que nada saia do controle. Porém, o ambiente tenso em que ele se encontra começa a refletir sua vida pessoal, que está longe de ser tranquila. Osmar tenta se manter calmo, mas sabe que cada decisão tomada agora terá um impacto grande no futuro de todos ao seu redor. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.